Ainda dentro da história da pregação expositiva, nós temos aí o período que nós chamamos do século XX até o presente. Né? É um período chamado de moderno já até o presente. O século XX tem produzido poucos expositores bíblicos de significância, né? Mas alguns com grande expressão, né? São o Dr. Martin Lloyd-Jones, é um dos mais conhecidos, um dos mais respeitados expositores da Escritura. Nasceu em 1899, morreu em 1981. Foi um dotado expositor que via a pregação não como pregar um sermão para cada culto, né? Mas ele simplesmente como continuando, né, de onde havia parado na exposição sequenciada de um livro da Bíblia. Então ele pregava assim, né? Ele pregava, começava a falar de uma sentença e explicava aquela sentença, tirava a verdade, parava ali e na semana seguinte continuava de onde tinha parado e ia embora. Então o Lloyd Jones não estava preocupado muito com a estética do sermão, mas ele estava preocupado somente com a explicação e aplicação. Diga-se de passagem, a aplicação de Martin Lloyd-Jones acho que é o que faz dele um produtor grande de material de pregação expositiva. Ele aplicava bastante, né? Ele tirava uma verdade de uma verdade, era um sermão inteiro. Né? Ele explicava só o suficiente às vezes para chegar numa verdade. E isso então dava um sermão de mais de uma hora, né? Aplicando, ensinando com paciência, tranquilidade a palavra de Deus. Né? Isso manteve viva a rica tradição, né, de Joseph Parker e Alexandre McLaren, que tinham esse perfil também, né, de pregar sequenciado, né, e não se preocupar tanto aí com temas de exposição, mas sim com essa lógica, né, de explicação e aplicação. Lloyd Jones produziu um significativo livro sobre pregação expositiva muito conhecido, no qual ele escreveu um capítulo intitulado A Primazia da Pregação. Né? Tem livro dele, muitas pessoas já leram, né? Pregação e Pregadores. Dentro desse capítulo ele tem uma frase muito importante, até muito conhecida também, né? Na internet tem bastante, falando sobre isso. Ele diz o seguinte, que para mim a obra da pregação é o mais elevado e mais glorioso chamado de alguém que alguém pode receber. Se você quiser ouvir mais do que eu já disse, eu diria, sem nenhuma hesitação, que a necessidade mais urgente na igreja cristã, em nossos dias, é a verdadeira pregação. E, obviamente, a maior necessidade do mundo também. Essa é uma frase bem conhecida de Lloyd Jones, né, nesse livro que ele produziu para pregadores. Né? Uma palestra que ele deu a pregadores e aí compilaram e escreveram esse livro também. Lloyd Jones sustentou que toda pregação deve ser expositiva, tanto em sua preparação quanto em sua apresentação ao povo de Deus. Então, a preocupação dele em estudar, né, a fundo e também a preocupação em explicar corretamente a palavra de Deus. A preocupação dele foi muito enfática, né, nesse período que nós chamamos de período já do século XX para cá. Outros grandes pregadores de expressão são James Mortimer Boyce, né, acho que é mais fácil chamar, até mais conhecido, né, pelo último nome, James Boyce, né, que morreu no ano 2000. Outro também que tem um nome bem difícil, mas é bem conhecido, né? John Robert Auless Stott. Eu, pelo menos, até alguns anos atrás só conhecia como John Stott. Né? Muito mais fácil de pronunciar o nome dele. Ele viveu de 1921 e faleceu no ano de 2011.
Inclusive foi ele o fundador de do curso que um aluno aprendeu e me ensinou. Né? Então foi um grande contribuinte para a questão da pregação. Tem vários comentários, várias exposições, vários livros, né, produzidos por John Stott. Eu considero como o mais próximo da gente, né, pregador expositivo. Lloyd Jones também foi um pregador expositivo, mas um pouco mais distante na história, né, da gente. Mas John Stott aí morreu recentemente, 2011, né, 10 anos aí que ele faleceu, mas continua a sua produção, a sua contribuição com a pregação expositiva continua até hoje, né, através de seus escritos, né. Vários livros que falam sobre eu creio na pregação, há vários comentários sendo produzidos, né, e dentre outros também cursos, né, escolas sendo criadas para ensinar outras pessoas a pregarem expositivamente. E tem uma frase também bastante conhecida, né? Falar a verdade, tem muitas frases conhecidas, muita coisa produzida, né? E graças a Deus traduzida para o nosso idioma, né? Para o português, que facilitou o nosso acesso, né? Ao conteúdo que ele acabou desenvolvendo, né? Foi um grande homem de Deus. Ele disse o seguinte: a verdadeira pregação cristã perdão, é extremamente rara na igreja de nossos dias. Jovens pensadores em muitas partes do mundo estão implorando por esse tipo de pregação, mas não conseguem encontrá-la. E por quê? A maior razão deve ser uma falta de convicção a respeito da importância da pregação. Essa é uma frase muito conhecida de John Stott. Essa escassez da pregação expositiva fez com que alguns, digamos que jovens, algumas pessoas desejosas de aprender o conteúdo da Escritura, começassem no nosso século, né, a procurar pregadores expositivos, né? São pessoas já fadadas, né, cansadas da pregação temática, de revelações, de profetadas, né? São pessoas que já caiu a ficha que a palavra de Deus é a única coisa que pode alimentar a sua alma. E aí John Stott tem uma frase que enfatiza isso. Pessoas estão procurando, mas infelizmente não encontram por causa da falta de convicção a respeito da importância da pregação expositiva. John Stott também disse que toda pregação cristã verdadeira necessariamente será expositiva. Então o que ele está dizendo é que se um pregador não prega, não explica, não esclarece a Escritura, se simplesmente lê e fala de outras coisas, infelizmente ele não pode nem classificar isso como pregação cristã. Ou pode até dizer que é pregação cristã, mas é uma pregação cristã falsa. Então John Stott teve muito essa preocupação em ensinar de fato a Escritura através da pregação expositiva. E por último, um dos grandes líderes influentes, né, basicamente também nos Estados Unidos, com maior ênfase ali, lógico, né? Dois deles, pelo menos, eu vou destacar. Um é Albert Mohler, né, conhecido, nasceu em 1959, né, bem conhecido, digamos que é um dos maiores influentes líderes nos Estados Unidos, né, e John Fullerton MacArthur. Nós conhecemos só como John MacArthur, né? É até mais fácil também de pronunciar o nome dele. Ele tem se mostrado um notável expositor americano nesse final do século XX e início do século XXI, dando continuidade à herança de Lloyd Jones de expor sistematicamente a Escritura. Atualmente ele publicou também um comentário expositivo de todo o Novo Testamento. MacArthur
a vida inteira aí desenvolvendo o seu ministério na pregação expositiva. Tem uma contribuição muito vasta para o nosso século, né? Eu penso que é o grande nome da pregação expositiva na atualidade, né? Ainda vivo, né? MacArthur entende que o foco primário da pregação expositiva é o conteúdo da Bíblia. Então, se você for ver os comentários expositivos dele, você vai perceber aí a ênfase dele sempre mostrando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. Tira algumas aplicações, né, sim, menos do que Lloyd Jones. Lloyd Jones aplicava demais, né, mas MacArthur mais com a ênfase aí no conteúdo da Bíblia, né. Ele disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela emana da santidade de Deus. A Bíblia reflete a mente, o coração e a vontade de Deus. E como tal, deve ser tratada com o máximo de respeito. A ênfase de John MacArthur nesse temor do pregador em relação ao trato com a Escritura foi muito grande. Muito grande, e até hoje ele tem essa ênfase, né? O pregador sobe ali para falar a palavra de Deus, ele deve temer isso. Essa é a função do pregador. Ele continua dizendo que a Bíblia não pode ser tratada com leviandade, não pode ser abordada sem a devida diligência ou de maneira superficial, mas deve ser tratada com tremenda noção de compromisso. Então eu acho que se nós, pregadores, tivéssemos isso na mente, com certeza nós não teríamos dificuldade em relação à pregação expositiva, né? Se os pregadores da atualidade entendessem a seriedade da pregação, certamente não pregariam outra coisa, né, de outra forma que não fosse uma forma fiel à Escritura, né? Então, o que eu posso finalizar para nós hoje em relação ao estudo da história da pregação expositiva é que o estudo da história dessa temática, né, da pregação expositiva deixa claro que tal pregação encontra-se profundamente enraizada no solo da Escritura. Ela surge daí, ela é preservada por Deus durante toda a história até aí. Lógico que em alguns momentos mais sendo mais ofuscada e outros mais ascendente, mas a pregação expositiva ela está enraizada na Escritura. Assim, essa é a única espécie de pregação que perpetua a proclamação bíblica para a igreja. É a única. Se pregamos expositivamente, então proclamamos a Escritura. E devemos fazer isso com fidelidade, com compromisso, né, com temor, né, de que estamos ali para falar somente o que Deus disse. E todo pregador expositivo consegue fazer isso. Todo pregador expositivo que se debruça, que se dedica ao estudo do texto, com certeza tem a consciência tranquila em falar somente o que Deus disse. E assim como no início do período bíblico, né, dizer o assim diz o Senhor. Todo pregador fielmente, né, que é compromissado com a pregação expositiva diz isso com toda tranquilidade. É reconhecido como homem de Deus e também é reconhecido como alguém que fala a palavra de Deus somente. Então esse é o maior benefício, legado do estudo da história da pregação expositiva que a gente pode ter. Deus criou essa forma de pregação, inspirou homens a pregarem assim, preservou, né, pontualmente homens que defendessem isso, ressuscitou, né, ou fortaleceu isso em determinados períodos da história da igreja, e graças a Deus temos até hoje essa influência da pregação expositiva. Então a pregação expositiva não é algo criado no período moderno, pelo contrário, é uma forma de comunicação de Deus para com seu povo, foi criada por Deus e preservada por Deus até o dia de hoje. E nós, como pregadores, estamos aí com o compromisso de pregar expositivamente, e você também faz parte dessa
dessa classe de homens que pregam expositivamente. Você é o nosso convidado a refletir sobre isso e também a pregar expositivamente. Deus abençoe você, se inscreve no nosso canal, dá o seu like e a gente pode caminhar compreendendo mais sobre a história da pregação expositiva e também divulgar ainda mais para que mais pregadores expositivos surjam. Então escreve aí, né, dê o seu like, compartilha, ativa o sininho também, para que você possa ter acesso a cada vez mais conteúdo daqui no nosso canal Pregação Fiel, né, que está aí para servir você, né, no entendimento da pregação expositiva. Eu sou o pastor Gediel Martins e eu estou aqui para isso. Eu tenho esse desejo, esse intuito de que você cresça no conhecimento da pregação expositiva. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.